consciência, não é preciso fala. Moro eu cá. Perdemos o Rogério. A ligação do Rogério deve ter ido abaixo. Já vamos aguardar a explicação aqui do Rogério sobre a hipnose não verbal, que é extremamente interessante e que pode ser inclusive usada em animais, não é? Visto que eles não comunicam ou comunicam de uma forma que nós não comunicamos, ela pode ser utilizada em animais, eu já a utilizei e funciona realmente. Portanto, hipnose é um estado que nós usamos na hipnoterapia para levar a pessoa a uma alteração de consciência que nos é pretendida, portanto, desligar a mente racional, aquela que está constantemente a avaliar e a analisar aquilo que acontece à sua volta, para conseguirmos então, através de algumas induções, trabalhar no sentido daquilo que o cliente nos pediu. Portanto, isto depois depende de qual é que é a intenção do cliente. Quando o cliente relaxa ao ponto de aceder à mente inconsciente, a mente inconsciente fica mais permeável a todas as sugestões que nós fizermos. Então é mais fácil trabalhar com a pessoa neste estado de relaxamento, neste estado de permeabilidade, em que nós conseguimos então introduzir alguns comandos, fazer algumas ressignificações, portanto, trabalhar com uma série de outras técnicas que não só a hipnose em si. Portanto, a hipnose é a ferramenta que nós utilizamos para colocar o cliente no estado desejável para depois trabalharmos com todas as outras técnicas. Sim? Podemos trabalhar depois com a parte da PNL, com todo o conhecimento da neurociência, com outras ferramentas que cada um de nós, hipnoterapeutas, depois acabamos por ter. Alguém tem alguma questão aqui em relação à hipnose e à hipnoterapia? Não. Não? Conseguiram compreender? Sim. Pronto. Depois existem aqui muitos mitos em relação... Então, e se eu nunca mais acordar? Isto é uma questão que acontece imenso, não é? As pessoas têm medo de serem colocadas em transe e nunca mais acordar. O transe hipnótico, ele pode ser natural ou induzido, não é? No caso do consultório, ele é induzido, portanto o hipnoterapeuta vai induzir esse estado no cliente. Tenho que aceitar aqui novamente o Rogério Castilho. Rogério! Pronto, ela pode ser então induzida, o estado pode ser induzido, transe hipnótico, ou natural. E ele é natural no nosso dia-a-dia. Portanto, quantas vezes é que já vos aconteceu irem, por exemplo, a conduzir, de casa para o trabalho, e durante o caminho começam a lembrar-se do que é que vão fazer para o jantar, por exemplo. E quando chegam ao vosso local de trabalho, nem se lembram do trajeto que fizeram. Isto é um estado de transe. O estado de transe é provocado por uma atenção focada num assunto. Está bem? Portanto, nós vamos levar a atenção do cliente para um determinado assunto também em consultório, mas na nossa vida, no nosso dia-a-dia, acontece-nos a toda a hora. Estamos a lavar a louça, a pensar em qualquer coisa e perdemos a noção daquilo que está a acontecer à nossa volta. Isto é um estado de transe, é um estado alterado de consciência. Rogério, deixei de ver aqui o Rogério, aqui na minha tela. Não sei se o Rogério está com o micro ligado. Onde é que anda o Rogério? Perdi o Rogério. Eu acho que o Rogério está com dificuldades, depois ele está a tentar entrar outra vez, está com dificuldades aqui na ligação. Rogério, não estamos a ouvir, está o micro desligado. Agora, que tal? Agora está, agora estamos. Perdão. Tem alguma coisa, fiz algo aqui que não devia. Não tem problema. Muito bem, deixa eu retomar o que eu estava a dizer.
estávamos a falar sobre hipnose não verbal. Resido aqui ao litoral, à praia, a 3 ruas a cá, temos o mar, a praia. Então, quando se vai a um sítio como este, se para e fica assim a observar o mar, o sol, os golfinhos que saltam, já se entra num estado modificado de consciência sem que se diga nada. Portanto, este processo se dá de forma natural, pela natural de natureza, e entre seres humanos também se dá de forma natural, pois fazemos parte da natureza. Alguém pediu que eu falasse mais alto. Melhorou para ti, Cristina? Tá bom, sim. Ótimo. Estava um bocadinho baixinho, mas agora já está bom. Pronto, agora estou a falar como um tenor. Portanto, a hipnose se dá de forma natural, de maneira natural, com as palavras, a verbalizar é mais fácil. Mas sem palavras também. Um bebê nos hipnotiza todos e bebés não falam. Alteram por completo nossa percepção, nosso estado de consciência e não nada dizem. Apenas ficam nos olhar e nós completamente paros e é um bebê, não está a dizer nada. Cães, gatos, pets nos hipnotizam. Portanto, e assim se dá com elementos da natureza, também se dá com humanos. E mães a embalar bebés também é uma hipnose, não é? Quando embalamos o bebê, balançamos o bebê sem dizer nada, também é uma hipnose. Para alterar-lhe um estado. É isto que fazemos. O bebê está a chorar. Percebemos que não tem fome, alimentou-se há pouco. Imaginamos que não tem uma dor específica. Então, ele está no estado negativo, a chorar, a reclamar da vida. A reclamar, a chorar. Então, o embalamos, já damos tapinhas. Existe até estudo que mostra que aos bebés damos os tapinhas assim a cada 1,3 segundos. 1 segundo. Tapinhas ao bebê e alteras o estado de consciência sem nada dizer. Portanto, não percebo como as pessoas não percebem que hipnose não verbal é totalmente possível, natural e corriqueira. E como é que as pessoas acham que hipnose não existe? Não é? Nós estamos todos os dias da nossa vida a passar por pela hipnose, seja das mais variadas formas, seja através da televisão, seja através da auto-hipnose. Portanto, nós estamos constantemente a passar por estados de transe hipnótico. Não é? Ora, eu estava aqui precisamente a falar, enquanto o Rogério caiu, que existe, portanto, aqui o transe induzido ou o transe natural, que era o que nós estávamos aqui agora a referir, quando vamos a conduzir para o trabalho e não nos lembramos porque estávamos com a nossa atenção focada em alguma coisa. E então é precisamente isto que nós fazemos nas consultas de hipnoterapia. Utilizamos este estado focado de consciência para desligar o senso crítico, portanto a parte da nossa mente que está constantemente a analisar tudo aquilo que acontece, e é quase como se a pessoa ficasse anestesiada, está bem? Ela está-me a ouvir, ela sabe que está dentro do meu gabinete, sabe exatamente o que é que está a acontecer e quando despertar, vamos lhe chamar assim porque a pessoa não adormeceu, ela recorda-se exatamente daquilo que aconteceu. E há muitas pessoas que chegam com a ideia de que entram no consultório, deitam-se, vão apagar, não se lembram de nada, nós fazemos ali magia e quando acordar está tudo bem. Não é isto que acontece. E depois tem aquele medo, que era o que eu estava a falar, de não acordar. Mas de não acordar como se ela não chegou a adormecer, de não voltar de onde, se ela não foi para lado nenhum, na verdade, não é? Que é uma das coisas que eu ouço muito. Então e se eu não volto? E se eu nunca mais acordo? Não. A hipnose, sendo ela natural, imaginando, vou dar um exemplo que o Rogério utilizou uma vez numa formação, que é, vamos imaginar que eu estou a dar uma consulta e tenho um ataque cardíaco, eu, hipnoterapeuta, não é? A pessoa já está no transe e eu tenho um ataque cardíaco, caio ali para o lado. A pessoa, passado uns minutos de deixar de me ouvir, porque era a minha voz que eu estava a conduzir e a manter naquele transe hipnótico,
vai-se aperceber, a mente da pessoa vai-se aperceber que alguma coisa ali não está bem e automaticamente e naturalmente ela vai despertar. Portanto, ninguém fica a dormir eternamente, está bem? A menos que tenha um ataque cardíaco, e então aí fica a dormir eternamente. Mas não, está bem? Quando a pessoa é colocada num estado de transe hipnótico, volta sempre. O que é que pode acontecer e o que é que acontece ao longo das sessões? A pessoa, à medida que vai sendo colocada nesse estado de transe e vai percebendo como aquele estado é bom, como se sente bem naquele relaxamento profundo, à medida que vai fazendo mais sessões, quando a mandamos despertar, ela vai levar um bocadinho de mais tempo porque se está a sentir ali extremamente bem. Está bem? É isto que acontece. Agora, ficar lá não vai ficar, é garantido. Certo, Rogério? Perfeito, perfeito. Eu gosto desta ideia, desta mostra aqui. Aqui está a pessoa acordada, desperta. Aqui está a pessoa a dormir. E aqui está a pessoa em hipnose. Então está acordada, a dormir. Ao meio do caminho está em hipnose. Caso o agente que meteu hipnose morra, saia da sala, qualquer coisa, só duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa desperta, ou a pessoa dorme. E se ela dormir, ela vai despertar. Não há relatos, não há nenhum relato, nenhum número registrando pessoas mortas por hipnose. 0 pessoas morreram por conta da hipnose. 0. Exatamente. Se alguém morreu durante a hipnose, é porque morreria fora dela. Teve lá um ataque cardíaco, teve lá uma coisa qualquer e morreu. A hipnose não mata, ao contrário, a hipnose prolonga a vida. A hipnose é um processo natural para a melhora de qualidade de vida das pessoas. Quando estamos despertos, conscientes, estamos na chamada ondas beta. O cérebro está a trabalhar de 13 a 25 ciclos por segundo de onda. Está lá a pensar coisas, a fazer. E isto cansa, isto consome energia, isto é pesado. Ao entrarmos em hipnose, o cérebro baixa para alfa, às vezes teta, às vezes delta. Baixou a frequência, prolongou a vida. Tal qual o motor de um automóvel, tal qual uma panela a cozinhar a fogo alto, a ferver. Baixar o fogo, diminui a pressão. No cérebro é o mesmo. Então, hipnose, eu digo às pessoas, entrar no estado de hipnose e não fazer nada é altamente benéfico à saúde, é altamente terapêutico. Mas ao entrar em estado de hipnose, o cérebro minimiza o trabalho, minimiza a frequência. É como imaginar a pessoa correr a alta velocidade, correr, ela não vai conseguir correr muito a alta velocidade. Um corredor de 100 metros, o Usain Bolt, corre a 9 segundos, 100 metros. Um corredor de maratona, corre 42 quilômetros, não corre cada quilômetro a 9 segundos. Ele corre bem mais devagar para poder dosar a sua energia durante todo o percurso. Estamos, no dia a dia, a trabalhar como um corredor de 100 metros, a pensar. Precisamos dar uma desacelerada. E a hipnose é uma das maneiras mais eficientes, fáceis, práticas, eficazes e grátis de minimizar a frequência cerebral. Portanto, a hipnose não mata, salva. É diferente. O que mata é não fazer hipnose, é não estarmos em hipnose. Muitas mais vezes do que aquelas que nós estamos, não é? E basta, eu percebo muito isto quando as pessoas me chegam e eu peço simplesmente para respirarem fundo. E agora vou pedir a todos que façam este exercício, vou baixar aqui a minha câmera, e que respirem todos profundamente, uma única vez. E vamos expirar. O que é que acontece na maioria das vezes nós adultos? Ao respirarmos fundo, vamos fazer isto. Observem aqui o meu peito. Respiramos para o peito. Ou seja, a nossa respiração é curta, rápida e curta. E isto é precisamente aquilo que nos torna seres ansiosos.
Se nós observarmos uma criança ou um animal, eles respiram pela barriga, para a barriga, não é? Não respiram pelo peito. E o que é que acontece quando respiramos para a nossa zona abdominal? Vamos inspirar muito mais ar, muito mais oxigênio, que é essencial para o funcionamento do nosso cérebro e de todo o nosso corpo, mas principalmente do nosso cérebro. Vamos inspirar o ar até à barriga, portanto ele vai entrar mais profundamente no nosso corpo, e se travarmos a respiração, que é um exercício que o Rogério também costuma fazer, façam agora, inspirem e travem a respiração. Tentem inspirar para a vossa barriga, aumentando a barriga como se fosse um balão a encher. Travem a vossa respiração durante uns momentos. Vão começar a sentir a vossa cabeça tonta. O que é que está a acontecer? O vosso cérebro está a receber oxigênio. Está a receber oxigênio numa quantidade maior do que aquela que costuma receber. Aqui o Rogério dá formação de hipnose científica, onde estudamos aquilo que ocorre no cérebro durante o transe hipnótico. Sim. Não sei se foi nessa formação que aprendemos esta parte da respiração, Rogério, já não me recordo. O que é que ocorre no cérebro exatamente quando inspiramos e travamos a nossa respiração? Muito bem. Deste um exemplo magnífico. Nas formações eu brinco para estas pessoas, a toda a gente. Respire fundo. E toda a gente faz algo como... E eu digo, o único sítio onde fundo é para cima é no teu peito. Porque fundo significa para baixo, profundo. Boa, essa então respirar fundo é respirar de modo abdominal, é mandar o ar para baixo. Para quê? Para que os 3/3 dos pulmões sejam preenchidos, para que o diafragma massageie as suprarrenais, para que cesse a liberação de cortisol e adrenalina, para que aconteça a hematose, que se jogue bastante oxigênio à corrente sanguínea, para que esse oxigênio suba até o cérebro, para que o cérebro receba o oxigênio e junto com ele uma informação. Se estou a respirar profundamente, é porque está tudo bem. O nosso cérebro é o mesmo do tempo que éramos das cavernas, mudou uma coisa ou outra pequenina. E nas cavernas, os únicos momentos em que respirávamos profundamente e tranquilamente era quando estávamos alimentados e quando estávamos seguros. Então o nosso cérebro aprendeu. Toda vez que respiro lento e profundamente, é porque eu estou a perceber que ao redor está tudo bem, não há nenhuma ameaça. E aí o que é que ele faz? Ele manda-me serotonina, ele manda endorfina, ele manda-me ocitocina, ele manda-me neurotransmissores positivos. E enquanto que, quando respiro curto e rápido, estou a mandar uma informação para ele que estou ansioso, que estou a perceber algum perigo. Ora, se estou em perigo, ele manda-me cortisol e adrenalina para que eu esteja absolutamente alerta para entrar em ação o mecanismo de luta ou fuga. Ou eu vou lutar contra esta ameaça que estou a perceber, ou vou fugir dela se não puder encará-la. Portanto, eu posso regular o funcionamento do meu cérebro pela respiração. Respirar é grátis, por enquanto. O ar está aí abundante a todos. Treinemos, ensinar o nosso cérebro a acalmar-se. Principalmente nos dias de hoje, com este pânico que está generalizado, as pessoas estão malucas todas, é preciso respirar. Eu não sei se aí em Portugal se usa o termo pirar, ficar pirado da cabeça. Sim. Pronto, eu digo para não pirar, o melhor a fazer é respirar. E esta ameaça, conseguimos perceber muito bem nesta situação atual, que a maior ameaça que nos provoca ansiedade é a nossa mente. Na maioria das vezes somos nós mesmos. Pronto. Não é? Então vivemos num estado constante de ansiedade devido à nossa própria mente, aos nossos pensamentos e à forma como avaliamos aquilo que está a acontecer à nossa volta. Porque, na verdade, muitas das vezes não é o evento, ou quase sempre, não é o evento em si que faz com que nos sintamos mal ou com que tenhamos medo. É a forma como nós observamos este acontecimento. Está bem? Pronto.
duas pessoas, dois irmãos gêmeos, que foram criados exatamente nas mesmas circunstâncias, nos mesmos moldes de educação, têm comportamentos completamente diferentes perante uma mesma situação. Portanto, não é o evento, é a forma como nós percebemos o evento e captamos a realidade exterior para a nossa realidade interior. E então, muitas das vezes, as pessoas que me chegam para consulta, ou se não a maior parte delas, passa a ser exatamente isto. Na verdade, não são os eventos, não é o pai, não é a mãe, não é o trabalho, é a forma como aquela pessoa está a perceber aquilo que está a acontecer à volta, está a perceber tudo como uma ameaça, está a perceber as coisas de uma forma sofrida. E, portanto, vamos utilizar todas as técnicas que temos para alterar esta forma de ver a realidade exterior daquela pessoa. Portanto, alterar o estado de sofrimento para um estado de paz, de tranquilidade, de conseguir ter uma nova perspectiva daquilo que realmente está a acontecer. Este é o trabalho de um hipnoterapeuta, é conseguir fazer esta mudança não só da perspectiva da forma como a pessoa está a observar aquilo que acontece ao seu redor e a interpretar, e a forma como está a reagir, mas também a mudar o estado que lhe causa sofrimento ou necessidade de fuga, como dizia o Rogério, e portanto isto faz com que haja toda uma produção química que não é saudável para a pessoa, para um estado de felicidade, de bem-estar, que também vai provocar uma produção química no corpo da pessoa que vai ser saudável. Eu queria saber se alguém tem aqui alguma questão, pessoas que nunca fizeram hipnose, se tem alguma questão para colocar. Eu nunca fiz, mas não tenho. Quem é que está a falar? Que eu não estou a Sou eu. conseguir. É o António. António. O nosso António estuda medicina, portanto é aqui uma pessoa aqui poderá entrar nesta área. António, tu nunca fizeste e qual é que é a tua ideia do que é a hipnose? Pois, lá está, daí eu ter vindo hoje. Pronto, mas toda a gente já tinha, antes de vir aqui hoje, já tinha uma ideia pré-concebida daquilo que é a hipnose. Eu não tinha uma ideia pré-concebida, lá está. O que eu ouvia falar é que era uma área que não era... Ou seja, havia muito esses preconceitos da questão de a pessoa poder fazer essa terapia e não voltar. É uma coisa que eu ouvia muito. Sim. É aquilo que se ouve mais, na verdade, sobre a hipnose. Pois. Portanto, eu não sei se estavas aqui desde o início e só viste a explicação disso. Portanto, ninguém sim, fica lá. ouvi. Ok. Estava cá desde o início, sim. Marina. Sim. Marina, já alguma vez fizeste hipnose? Já fiz hipnose uma vez e, para além disso, estou inscrita no coaching ericksoniano, que também vai ter abordagem de hipnose para ajudarmos a chegar o coaching ao estado efetivamente desejado. Porque se a pessoa que fizer a visualização criativa do estado a que quer chegar, muito mais facilmente consegue planificar os passos para chegar a esse estado desejado. Como hipnose, eu nunca entrei em hipnose, na verdade, eu tenho consciência que eu nunca cheguei a entrar em hipnose. Era aqui que eu queria chegar. Já estou a ver o Rogério ali aos saltinhos. Não entrei, Vanessa, eu tenho consciência que a sessão não foi bem conduzida. Atenção, eu tenho mesmo consciência que a sessão não foi bem conduzida. Eu nunca cheguei a entrar em estado hipnótico. Ok, tinha consciência que estava na sala, logicamente, mas eu estava muito mais atenta ao que estava a acontecer na sala. Eu não conseguia entrar nesse estado sequer de relaxamento profundo, quanto mais em estado hipnótico. Portanto, não sei, pode ser uma segunda experiência e correr ainda melhor, mas a mim eu não consegui chegar ao estado desejado. O que é para ti? Estado desejado, portanto. E qual é que era exatamente o teu estado desejado e qual é que é a ideia que tu tens do que é exatamente estar em transe? Ok, na verdade a sessão de hipnoterapia que eu fiz era com a intenção de descobrir onde é que vem da minha fobia à água. Okay? Eu tenho hidrofobia, vivo uma vida normal, não lavo o rosto com as duas mãos, não faço nada que me coloque água diretamente sobre o nariz. Para ir a piscinas e praia vou sempre com alguém ao meu lado com o nariz tapado e para aí fora.
nunca vou conseguir sozinha eu à água, não, isso não é natural para mim. E a minha intenção clara seria, ou não, podia não ser uma única ação, isso foi-me explicado, descobrir ou chegar pelo menos a um ponto de entendimento do que é que seria, o que é que teria sido a origem para mim desta minha fobia. Pronto, na verdade o que eu estou a dizer é que eu nunca saí do meu consciente, ok? O meu self-1, o meu consciente esteve sempre ativo. Portanto, a questão não é ter entrado em transe ou não estar em transe, eu nem sequer cheguei a fazer um relaxamento profundo. Tu não chegaste ao estado ideal para ser trabalhado aquilo que tu precisavas de trabalhar. Portanto, tudo isto vai depender depois da forma como a pessoa faz o aprofundamento, não é? Portanto, primeiro fazemos a indução, depois temos que fazer um aprofundamento até colocar a pessoa nesse estado ideal para desligar a tua mente consciente e para que a mente esteja permeável a todas as sugestões que depois vão ocorrer durante a sessão. Mas ocorre que tivemos quase 2 horas em sessão e a pessoa ela tanto insistia que quanto mais ela insistia, mais eu ficava em estado consciente. Mais despertava a tua mente racional, não é? Racional, logicamente, não é? E por essa razão, logicamente, que não consegui sequer passar ali. E eu que sou excessivamente racional, embora também seja muito emocional, mas o meu racional, o meu lado analítico, planejador está sempre ativo, não é? O meu dominante, neste caso o meu analítico dominante, e portanto era para mim, foi difícil conseguir chegar ao estado em que ela me queria colocar, como tu estás a dizer, Vanessa, ao estado em que a Inês me podia colocar, foi difícil chegar a esse estado, não consegui sequer. Tocaste aqui num ponto que também é importante e que costumam perguntar muito, que é, eu sou extremamente mental, será que me conseguem hipnotizar? E a minha resposta para isto é, existem